Bom, é o seguinte, vou explicar uma coisa para você. Nós vamos falar de algo que tem nos chamado muita atenção, porque por conta da crise durante a pandemia, milhões, aliás, de pessoas perderam o emprego, e a gente sabe da dificuldade que é você administrar quando você percebe que você tem pouco dinheiro e que às vezes a dificuldade até para pagar as contas mensais aumenta demais. Então, o Jair está aqui com a gente hoje para dar para a gente algumas orientações, são 5 passos para você conseguir administrar melhor o dinheiro. Ah, Keila, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Se você não tem dinheiro nenhum, você vai entender o que é que você precisa cortar para que você possa manter a sua casa neste período mais difícil. Porque mesmo que você tenha tendo sido demitido, você teve o salário-desemprego, ainda tem o seguro-desemprego e tem também a rescisão. Então é muito importante que você siga estes passos, porque além do problema do desemprego e das dificuldades financeiras, se você ainda tiver o risco de, por exemplo, ficar com o nome sujo, tem algumas empresas que não aceitam, que tem algumas restrições também, que pesquisam toda a sua vida, e isso pode te impedir também de voltar ao mercado de trabalho. Então, nós estamos aqui com o Jair justamente para isso, para a gente conversar com ele, para ele orientar a gente e para que a gente entenda que dá. A gente brinca assim, mas a pessoa fala assim, mas eu tenho pouco dinheiro, né, Jair? Então eu vou administrar o que se é pouco? Você tem pouco dinheiro, mas ele é compatível com aquilo que você gasta, né? Boa tarde, Jair. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, Keila, pela oportunidade aqui. Acho que é um assunto muito interessante, né? Que vem impactando muito a nossa população. Essa questão, acho que você começou muito bem. As pessoas falam, eu tenho aqui um planejamento, a gente escreveu um artigo, deixou disponível, eu fiz para vocês, inclusive, deixei disponível aí para vocês. Que fala desses 5 passos, e a maior parte das pessoas, já começando pelo fim, elas vão dizer, poxa, mas eu não consigo fazer isso, né? Porque eu estou ganhando muito pouco, eu estou com muito pouco dinheiro, eu já não consigo mais cortar despesas. Só que a metodologia, ela se aplica para as pessoas que têm um pouquinho mais, né? E para aquelas pessoas que têm menos também. É isso que a gente tem que prestar atenção. Então, assim, sobrou um saldinho, então, administração de dívidas, por exemplo, né? Que é algo que a gente comentou aqui, acho que todo mundo tem, aquele que tem um pouquinho mais de dinheiro, tem menos também. Então, essa administração de dívida sobrou algum dinheirinho, por exemplo, você conseguir classificar aquelas dívidas que são mais caras é fundamental. Então, por exemplo, você tem um cartão de crédito lá, que às vezes você nem sabe qual a taxa de juros, mas ela é gigante. Geralmente, a dívida do cartão de crédito, ela é a maior. E você tem, por exemplo, o financiamento da casa. Porque ela não para de crescer, né? E as taxas de juros são exorbitantes. E você tem o financiamento da casa, que provavelmente, né, para quem tem financiamento de casa, claro, ela vai ter juros um pouco menor. Então, qual dívida você vai atacar primeiro? Sobrou ali 100, 200 reais, posso fazer amortização de dívida? Posso diminuir a dívida? Ah, não vale a pena ligar lá para, sei lá, pagar 200 reais de 3 mil reais. É claro que vale. Porque assim, se você está pagando 30%, 40%, 50% de taxa de juros no cartão de crédito durante o ano e você paga 8%, 10%, 12% de taxa de juros do financiamento da sua residência durante o ano, a dívida que você tem que atacar é aquela do cartão de crédito, é a cara. E esses 200 reais que você amortiza da dívida e paga menos juros, no longo prazo, num prazo de 10, 15, 20 anos, faz muita diferença, né, em função dos juros compostos. A rentabilidade, ela é composta. E também no dia a dia, né, Jair? Porque esse é o primeiro passo, na verdade, vamos dizer assim, esse escalonamento de dívidas. Você tem algumas coisas que você não pode deixar de pagar mesmo. E tem todas as coisas que são negociáveis, né? Sim, com certeza. Mas antes do primeiro passo, acho que a gente tem um planejamento, né? Todo mundo devia começar, como primeiro passo, fazer um planejamento. O que é o planejamento? Um orçamento familiar. Simplesmente assim, com o que eu vou gastar durante o mês. Tá. Então assim, não vamos transformar difícil o que não é. Você começa às vezes com um caderninho, para quem sabe mexer com uma planilha. Existem muitos aplicativos e a gente vai indicar alguns, inclusive no artigo, que são aplicativos até gratuitos, que você pode usar para se organizar melhor financeiramente. E o planejamento é o quê? A gente vai fazer igual a gente faz lá no escritório, né? A gente vai chamar a família, tá? É isso que pelo menos eu indico, que você deve dividir sim as questões financeiras com a sua família. Você ajuda a educar seus filhos dessa forma. Não faça ao ponto de deixá-los ansiosos nesse sentido. Né? E para você também não ficar ansioso. Preocupados com uma coisa que não são eles que resolvem. Né? Exatamente, mas de forma saudável, é um momento que às vezes as crianças, né, elas começam até a te ajudar a procurar desconto de aplicativo, a pegar cupom, né, por exemplo, a apagar a luz do quarto, a não pedir brinquedos novos, essas coisas mais simples. Então, acho que se você envolvê-los, explicando uma situação real, mais uma vez, sem exagerar e sem deixá-los ansiosos, isso pode ajudar a sua família.
Então, orçamento, planejamento. Você vai colocar lá qual é a sua receita, né? Aquilo que você recebe em termos de salário, se você tem rendas de outros lugares que não seja só do salário, e daí você vai pegar suas despesas também. É óbvio que a gente vai torcer, né, para você ter mais receita do que despesa, no final das contas, mas pode acontecer o contrário também. Então, acho que o primeiro passo é planejamento. O segundo, sim, o segundo é, sobrou um dinheirinho, vamos atacar as dívidas, pegar aquela dívida mais cara que a gente falou. Terceiro passo, qual que é? Realmente você não, acho que eu inverti um pouquinho, é não fazer dívida, né, e depois atacar as dívidas que você tem. O não fazer dívida, então, voltando para o passo 2, é assim, a dívida é algo com que vai fazer com que você seja mais ansioso, sim. Imagina você recebendo um salário, sabendo que você não consegue usar seu salário para nada de novo, mas só para pagar por problemas do passado. Ou que para você recebe o salário, percebe que você fez mais dívidas e não vai dar para pagar nem aquilo que você tinha feito, que muitas vezes acontece, né? Exatamente. No desespero, a pessoa às vezes acaba gastando mais ainda do que ela gasta normalmente, né, Jair? Sim, isso tudo é muito estressante. E a vida parece que ela pode acabar, para de fazer sentido. Aquela coisa, puxa, eu só trabalho para pagar dívida, eu não consigo pegar minha família para fazer um passeio. Ou então, pior ainda, eu tenho que trabalhar muito para pagar por essas dívidas e eu não consigo passar tempo com a minha família. A gente não consegue ficar à noite juntos porque eu tenho um segundo emprego. A gente não consegue passar um final de semana juntos porque eu tenho que trabalhar mais para pagar por essas dívidas. Eu não consigo planejar uma viagem. Tem que seja algo barato, assim. Então, eu não consigo passar tempo com a minha família. Isso é o pior de tudo, né? Porque eu tenho que trabalhar tanto para pagar por essas dívidas. Então, assim, tenta não fazer. E agora você tem essa coisa da criatividade também pela falta de oportunidade, ou melhor, por não podermos viajar, às vezes a pessoa, nessa ansiedade também de fazer alguma coisa para o filho, acaba gastando muito mais, né? Exatamente. Então, essa é a hora de a gente ter um pouco de criatividade com as crianças. Elas têm muita energia e ficar dentro de casa realmente pode ser um problema. Então, aí tem várias outras, digamos assim, estratégias para você tratar as crianças, mas eu acho que quem sofre muito, inclusive na pandemia, são as crianças. Eu, como pai, tenho... Já sabe a dificuldade que tem sido, né? A gente vive isso e a gente precisa de tempo para eles. A gente está em casa, mas a gente não está parado, a gente está trabalhando, né? Para quem consegue ficar em casa. Para a criança obviamente. É mais difícil para entender, porque está te vendo ali o tempo inteiro. Exatamente. Olha, nós abrimos, o telefone está aqui na tela para você ligar e fazer sua pergunta para o Jair. 2062-2948. O Lucas já está na linha para conversar com a gente, fazer a pergunta dele. Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Keila, tudo bem? Você? Tudo bem. Lucas, qual é a sua dúvida? O Jair está aqui te ouvindo também. Olá, Jair, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Minha dúvida é, hoje, como se organizar para comprar um imóvel ganhando pouco? Como eu posso fazer essa divisão do meu dinheiro e conseguir fazer essa compra? E aí, Jair? Muito boa pergunta e o momento é muito interessante, né? A gente tem um mercado imobiliário crescente e a gente está num momento histórico no Brasil, Lucas, que a taxa de juros está muito baixa. A gente nunca presenciou, né, na história do nosso país, na minha geração com certeza não, uma taxa de juros para financiamento de imóvel que seja tão baixa, tá? Mas aí vamos lá, eu vou comprar todo esse imóvel de forma financiada? Talvez não. A nossa recomendação é o quê? É que você acumule algum dinheiro mensalmente, né? Eu sei que você tem que pagar lá o aluguel, o que você conseguir para fazer pelo menos aquela entrada de 20% a 30% do imóvel, tá? Que você paga à vista. Dessa forma, o teu score de crédito, a sua medida de crédito, ela melhora para o banco ou para o financiador, né? Que vai te emprestar o dinheiro para comprar o imóvel. E você vai conseguir uma taxa de juros ainda mais barata. Então essa eu acho que é a primeira dica. E hoje, através da internet, você tem uma série de opções onde você consegue comparar as taxas de juros entre os principais financiadores. A gente tem os financiadores tradicionais, que são os grandes bancos que você provavelmente já conhece, mas tem muita fintech, muitas financeiras novas entrando no mercado, querendo competir por esse mercado, fazendo com que as taxas caiam. E essa é uma taxa de juros que ela é relativamente saudável, né? E é um investimento que você faz. Só toma cuidado com o seguinte, não permita que essa parcela tome assim, uma faixa preponderante da tua receita ou do teu salário, tá? Porque senão, como a gente falou no nosso artigo, você não pode virar escravo da dívida, ao contrário, a dívida ela deve existir para te beneficiar, para ser saudável para você. Se você tem uma parcela muito alta, você acaba virando escravo daquela parcela, aí você quer fazer uma viagem, quer sair para fazer um jantar, às vezes você quer sair do teu emprego porque ele é insuportável, você não vai conseguir por causa dessa dívida grande, tá? Então só presta atenção nisso daí. Ou seja, você tem que ter pelo menos, Lucas, 30% do valor para você poder respirar mais aliviado, né? Para você conseguir uma taxa de juros mais competitiva também, né? E a dívida fica menor, é claro. Obrigada, Lucas. Antes da gente encerrar,
Eu vou te pedir, eu posso deixar no meu Instagram o artigo? Que você vou deixar no Com meu certeza. Instagram o artigo, então no site também vai estar, no site do Jair vai estar lá, mas eu vou deixar no meu Instagram também o link para você ter todos os detalhes dessa nossa conversa aí, aqui hoje. E uma coisa que eu quero te falar, qual é a primeira coisa que eu posso cortar para evitar gastos maiores no momento de crise? Eu tenho cartão de crédito, eu tenho um boleto de alguma loja que eu sempre costumo comprar, pessoas que compram, por exemplo, pelo cartão de supermercados, que têm esse hábito. Isso é uma coisa que eu devo fazer logo de cara? E pegar o dinheiro para fazer a minha compra e comprar dentro daquilo que eu tenho disponível? Com certeza. Primeira coisa que você falou, que muito interessante aqui, Keila, é a questão de, olha, o boleto. O boleto não dá para atrasar, a gente tem que pagar, porque se você atrasar e você não conseguir que eles prorroguem isso para você, isso vai te enrolar mais ainda. Então, assim, o cartão de crédito, quando a coisa começa a apertar, cartão de crédito pode ser muito saudável, mas isso é coisa para outra discussão. A questão é, aquelas pessoas que costumam pagar isso atrasado, começou a apertar, você tem que cortar o cartão de crédito. Pega a tesoura lá e corta ele, acaba com isso. Você vai ter que se virar com aquilo que você tem. Literalmente não é gastar menos, é cortar o cartão. Quebra o cartão, se for o caso. Exatamente. As pessoas falam, pô, isso aí é para uso de emergência. Eu sou contra, não é para uso de emergência e não é para uso normal também se você atrasa a parcela. Cartão de crédito você usa assim, compro hoje e pago em 30 dias. Você consegue se financiar com dinheiro do banco ainda, é diferente do que o banco te financiar. É só para você aproveitar um desconto, né, Jair, na verdade, né? Não, você ganha 30 dias, porque o dinheiro tem valor ao longo do tempo. Então, assim, R$100 hoje tem um valor, daqui 30 dias tem outro. Imagina que você está comprando hoje para pagar o banco só daqui 30 dias, aí você que se financia através do banco sem juros. Então, ele é saudável ali, mas a maior parte das pessoas não conseguem se organizar para se beneficiar, né, desse aspecto do cartão de crédito e acaba devendo para o cartão de crédito, que é muito ruim. Onde cortar, Keila? Assim, as despesas fixas, às vezes como escola, são muito difíceis de cortar, o aluguel, né, aquele financiamento da casa. Então, você tem só as despesas variáveis. Aí a gente vai falar daquela alimentação, as saídas para o jantar, por exemplo, o entretenimento. Além de cortar, se você me permitir, a gente fala um pouquinho disso no artigo, às vezes você tem coisas em casa que você não usa mais, você pode vender, hoje tem aquele site, sabe, esse site de venda de coisas usadas, essas comunidades, você pode pegar esse dinheiro para ajudar a saldar as dívidas, né, e cortar é só despesa variável mesmo, porque a gente tem que pagar o aluguel, né. Tem coisas que não tem como. Então eu vou deixar para você o link no meu Instagram, mas você pode também entrar no Instagram do Jair, você tem muito mais orientações, que é o @bravacapital. Ali ele tem muitas orientações legais e no site tem muitos artigos, além deste que ele fez para nós, tem lá no bravacapital.com vários outros artigos para te ajudar a aprender a lidar com o dinheiro, sendo ele pouco ou muito, sempre tem uma regrinha para todo mundo. Jair, obrigada, querido. Uma alegria ter você aqui com a gente.